Glória a Deus. Eu já começo com uma desvantagem, que eu não sou tão chique, eu não tenho tradutor. Mas eu sei que Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai aquecer o seu coração. Foi um prato rico e agora, sei lá, vem a sobremesa. Então, algo assim para você se deleitar e saborear. Mas vamos começar com uma oração, sentado como você está, porque onde Jesus está, existe milagre. Onde Jesus vem, um morto ressuscita. Onde Jesus vem, um cego vê. Onde Jesus vem, um paralítico anda. Então eu não sei como você veio até aqui, mas eu sei que Jesus está nesse lugar. A partir do momento que a banda começou a entrar os louvores, se sente a presença de Deus, os anjos começam a passear em nosso meio. Se você não acredita em anjo, peça para você ver um anjo. Alguém já viu um anjo ou não? Não? Alguns. Peça, a Bíblia diz que os anjos acampam ao nosso redor. Então existem anjos passeando em nosso meio. Deus, faça um milagre. Feche seus olhos, concentre-se em Deus nessa hora. Se você tem algum sentimento de medo nessa hora, ou você quer pedir algo, não tenha medo, não tenha vergonha, peça, Ele é teu Pai. Eu tenho um filho de 1 ano e toda vez que ele pede qualquer coisa, da maneira que ele sabe pedir, eu entrego. Imagine quanto o Pai Celestial nos entrega quando você pede. Como nós aprendemos hoje, estar nesse lugar humilde, estar nesse lugar de quebrantamento. Mas peça a Deus, vamos fazer essa oração. Pai Celestial, obrigado por essa noite de glória. Obrigado por essa noite de unção, de milagre, de cura, da sua presença. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está neste lugar. Obrigado porque onde Jesus está, existem milagres. Onde Jesus está, as coisas acontecem. Onde Jesus está, o paralítico anda. Pai Celestial, se existe alguém aqui com medo, o medo do futuro, o medo do amanhã, o medo, o que vai acontecer com minha família na próxima semana? Ei, confia em Jesus Cristo. A sua casa está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Se você está com dor de cabeça nessa hora, eu mando esse dor embora, em nome de Cristo Jesus. Eu não aceito esse mal-estar. Jesus Cristo já venceu, já pagou naquela cruz. Não é justo você sofrer dor de cabeça, dor de barriga. Se tem alguém aqui com dor no joelho, ei, você é curado nesta hora, porque Jesus Cristo já venceu, Satanás derrotado, o diabo já perdeu, seus demônios vão embora nessa hora, dessa casa. Se existe alguém com depressão na casa de alguém aqui, ei, essa depressão sai em nome de Cristo Jesus, aquele que já venceu e nos torna mais que vencedores. Pai Celestial, obrigado, porque sua palavra é poderosa, a sua palavra é sincera, a sua palavra é poderosa, ela ilumina os nossos caminhos. Pai, nós vamos meditar mais um pouco na sua palavra, Pai. Deus, abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver coisas incríveis na sua palavra. Deus, que cada um aqui possa sentir a presença do Espírito Santo. Se existe alguém ainda com medo, o medo não vem de Deus. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Saiba que Deus tem algo incrível para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa, e vai começar essa noite. Em nome de Cristo Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Alguém estava com dor de cabeça nesse lugar ou não? Levanta a mão, eu não consigo ver aqui. Mais alguém? Passou a dor de cabeça? Passou ou não passou? Passou? Mais alguém? Dor no joelho? Alguém estava com dor no joelho? Alguém em casa estava com dor no joelho? Ok, mas a dor de cabeça passou. E se você está com alguma dor, algum desconforto, faça o teste. Até o final do culto nós queremos ouvir o seu testemunho. Ou me procure, ou procure o Otto, ok? Porque onde Jesus está, existe milagre. Receba isso essa noite. Então eu quero ser rápido, breve, mas a Bíblia, eu quero falar como o Derlis comentou sobre chegar nesse lugar com humildade, como quebrantamento, não competição, como uma vaga de emprego, como um vestibular, mas eu quero falar como os de repentes de Deus. Deus é um Deus de repente. Você já percebeu isso na sua vida ou não? Uma ligação pode mudar a história da sua vida, não é assim? Eu com minha esposa, esses dias estava conversando com ela, faz 2 meses a gente mora numa casa chiquérrima, coisa, nossa, é muito legal. Não quero trazer inveja para você, mas é legal a casa. Mas por quê? Por causa de uma ligação, o de repente de Deus, pá, algo muda, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Mas um e-mail, uma ligação, uma mensagem, o de repente de Deus. E Deus trabalha com os de repentes. E eu quero ler uma história com você de um homem que estava há 40 anos escondido, um homem que era ele gaguejava. Então, se você conhece alguém gago, você sabe como é difícil. E esse cara liderou mais de 2 milhões de pessoas. Você ter 10 mil seguidores no Instagram já é o máximo.
Mas liderar 2 milhões de pessoas, liderar Curitiba, cara, aí sim. E Gago é só Deus. Então Deus faz os de repentes, Deus trabalha com os de repentes. E eu quero ler essa história para eu e você aplicarmos no nosso dia a dia princípios, os de repentes de Deus. Esteja preparado, eu quero incentivar essa noite. Deus, eu quero esse de repente na minha vida financeira, no meu casamento, no meu filho, um milagre, uma cura. Ei, eu quero esse de repente. E Deus trabalha com os de repente. Por exemplo, a viúva pobre ia morrer de fome. De repente chegou um profeta lá, profetizou, pá, azeite, botija, você conhece a história, não morreu. Um casal estava passando vergonha pública, numa festa de casamento, não ter vinho, era vergonhoso. De repente, Jesus chega, transforma a água em vinho, pronto. De repente uma mulher é pega em adultério, ela tem certeza, vou morrer apedrejada, vão dar pedrada na minha cabeça. De repente ela levanta os olhos, pá, Jesus Cristo na frente dela. Os de repentes de Deus, Deus trabalha com os de repentes, o impacto de um encontro com Deus. Então, abra comigo Êxodo 4, 1 a 4. É interessante que você e eu, você paga fortunas para ter palestras de como ser um grande líder, como ser um influenciador. Tem gente que paga muito dinheiro, mas a Bíblia é incrível, ela tem tudo isso na Bíblia. Se você começar a fuçar a Bíblia e ler, Deus me mostre um tesouro escondido, Deus me mostre algo que eu não vi ainda, Ele te mostra. E eu quero mostrar para você algumas pérolas, alguns tesouros na Bíblia, que está nessa história, muito conhecida, Êxodo, capítulo 4, versículo 1 a 4. Não vou ler muito, porque senão o Derlis ele distrai, ele falou que ele gosta de leitura rápida, então... Êxodo 4, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem na tua mão? Respondeu ele, um bordão, um cajado. Então lhe disse, lança-o na terra. Moisés o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, em cajado. Até aqui a nossa leitura. Andreas, o que isso tem a ver? Essa aqui é a história de Moisés, eu só quero contextualizar você. Moisés é um cara que já viveu milagres a vida toda, mas esse é o momento da sarça ardente, o momento que ele está escondido, de repente, uma plantinha pegando fogo, uau, que incrível, e ela não se queima, e ele chega ali, tira a sandália do teu pé, não sei o quê. Deus fala um plano inteiro para ele, como que ele ia libertar o povo, e aqui você vê o bate-papo de Moisés com Deus, ou de repente, ele estava caminhando, de repente viu uma sarça pegando fogo. Tem coisas na nossa vida que chamam atenção, por exemplo, se vir aqui hoje à noite, chamou atenção, de alguma maneira você veio parar aqui, de alguma maneira, talvez você viu uma propaganda, uma divulgação, alguém te falou, não sei o que, você já viu semana passada, algo chamou atenção, eu estou aqui, e agora? O de repente de Deus, uma sarça pegando fogo. E é interessante que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, Deus usa o fraco para confundir o forte. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de repente. Esse ano, o ano mais louco que esse, 2020, eu nunca vi. Pandemia, fecha, abre, agora fecha de novo, daí abre de novo, e desespero, pessoas chorando, pessoas alegres, pessoas não conseguindo viajar. Mas o ambiente de um milagre é assim. O ambiente de um milagre é assim, aquela confusão e de repente, o de repente de Deus. E aqui temos alguns princípios que Moisés, essa conversa, 4 versículos, nos ensinam alguns princípios, o impacto de um encontro com Deus. Primeira coisa que aprendemos, pare de fugir das coisas. Pare de fugir das coisas. Você percebeu que Moisés chega na sarça, Deus manda ele jogar o cajado no chão, vira uma serpente. A Bíblia diz, versículo 3, e Moisés fugia dela. Moisés fugia da serpente, mas foi Deus que fez a serpente virar serpente. Mas eu estou fugindo. Ei, talvez você tenha fugido de muitas coisas na sua vida, mas é isso que Deus quer fazer milagre na sua vida. Talvez um casamento que você está fugindo, você está adiando. Ei, case com essa pessoa. Ei, talvez um vestibular, uma prova, você está fugindo, para de fugir. Ainda tem alguns dias esse final de ano. Encare os desafios, são os desafios que nos tornam gigantes. São os desafios que nos fazem avançar. E Moisés fugia da serpente, e agora? Eu também fugiria, porque eu não gosto de cobra, de serpente, e eu já vi algumas, porque, enfim, na minha profissão, já vi algumas e não gosto. Mas Moisés ensina, ei, pare de fugir das coisas. Talvez Deus te deu alguma coisa e você fica, cara, eu vou fugir, eu não vou chegar perto.
Você já pensou se Jesus tivesse fugido da cruz? Pense em algo mais sério, algo mais sinistro do que a cruz. Jesus não fugiu. Jesus não fugiu do chicote. Jesus não fugiu da cruz. Imagine Jesus chegasse em Pilatos. Valeu, Pilatos. Enjoei. Não quero mais, não brinco mais. Vou embora. Ele podia. Mas e eu e você? Jesus não fugiu das coisas. Você já pensou na história de Davi e Golias? Davi não fugiu de Golias. Você já leu a história inteira? Você já viu como Davi foi parar lá? Davi foi entregar marmita. Davi foi entregar o lanchinho para os irmãos. Dele ouviu um cara xingando Deus. Eu falei, não, isso não está certo. Eu vou encarar esse desafio. Eu não vou fugir das coisas. Eu não vou fugir. Não seja eu e você aqueles que fogem a qualquer desafio. Encare e vença. Se você já entregou marmita, você sabe que entregar marmita é sempre na hora da fome. Você quer entregar e ir embora porque você quer comer também. Eu sei que o Otto já entregou algumas marmitas na vida dele, e Davi foi entregar uma marmita. Ele decidiu, não, eu não vou fugir desse desafio. E Davi vai, ele pega 5 pedras para matar um gigante. Não pega armadura, e não, eu não vou fugir. Talvez esteja fugindo, como eu já falei, de um casamento. E Deus já inventou o sexo seguro, que é o casamento. Proteja a sua vida, proteja, se guarde. Talvez abrir um negócio, talvez você já faliu uma empresa, mas Deus está... Cara, vença os seus desafios. A Bíblia é repleta, se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são heróis da fé. Pessoas que não fugiram dos desafios. Pare de fugir, converse com o teu sogro. Talvez libere perdão para o seu pai. Talvez você tenha fugido disso durante a sua vida inteira. Você não consegue liberar perdão para alguém. Essa é a noite. Libere perdão para essa pessoa. Não, mas ele fez muito mal. Não. Deus, essa serpente aqui virou serpente na minha frente. Eu quero fugir. Não, fica aqui. O milagre está ali. Então, que esse final de ano você não seja esses que fogem. Jesus não fugiu da cruz, Davi não fugiu de Golias, Jesus não fugiu do endemoniado gadareno. Quem já fez libertação sabe como é loucura fazer libertação. Eu confesso que eu já fui em uma que eu queria fugir, porque daí de repente uma mulherzinha desse tamanho caiu no chão, começou a rastejar, foi na cozinha, pegou uma faca e veio correndo. Eu falei, vou embora. Tá louco, cara. Mas deu certo, estou vivo, libertamos a pessoa. Não fuja, não seja você e eu aqueles que fogem das coisas. Andreas, pregar é lindo, você está aqui em cima com o microfone, é fácil, mas eu quero ver você segurar uma serpente pela cobra. Talvez a serpente é um casamento, é a sua empresa, é seu estudo, é seu relacionamento com seu pai. Então eu convido você porque na teoria tem muitos teóricos, frases de efeito, muita coisa bonita, mas e na prática, viver isso aí, conquistar, avançar. A Bíblia diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1, 6, 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não deu para você um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O termo grego deilia, que é essa covardia, refere-se a alguém que foge de uma batalha. A palavra tem um forte sentido pejorativo a quem se refere à falta de ousadia. Pessoas que ficam... Cara, você conhece pessoas assim que travam perante qualquer desafio, ela se encolhe, fica com medo e não vai. Vamos encarar. A Bíblia diz que Ele nos deu espírito de poder. A Bíblia diz em Lucas 9:1, reunindo os 12, Jesus deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e enviou você para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quando eu pergunto de cura, você acha que é fácil para mim perguntar aqui na frente de todo mundo, será que alguém foi curado? Mas não é eu, é Deus quem faz. Deus nos deu um espírito de poder. Então, enfermidade sai, depressão sai, falência sai, medo sai, suicídio vai embora. Você tem esse poder, a Bíblia nos dá autoridade para exercer esse poder. A Bíblia diz que Deus nos deu poder, o espírito de amor, João 3,16, você conhece muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu sei que nessa igreja, todo mundo que passa por aqui é conhecido como uma pessoa que tem amor. Como assim? Amor pelo próximo, amor por aquele que está lá fora, a pessoa mais aleatória, demonstrar amor, entregar uma marmita, entregar um abraço, dar uma carona. Uma atitude de amor constrange, uma atitude de amor constrange. E Deus nos deu também um espírito de equilíbrio, pode ser também autocontrole.
Pessoas que nós precisamos aprender a ter autocontrole, viver aqui e viver no mundo espiritual. Pá, como é que eu faço? Mas a Bíblia diz, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu e você devemos ter equilíbrio, devemos ser como um farol no meio do mar, em que as pessoas podem olhar, por maior a tempestade, maior as ondas, você e eu estamos ali, iluminando, mostrando direção. Deus nos deu um espírito de equilíbrio perante as coisas. Você conhece pessoas assim que o cara leva uma pancada, leva outra, perde emprego, bate o carro, dá tudo errado no cara e o cara está firme. Você olha ele de longe e você vê, cara, Deus está com ele. Por mais louca que seja a vida da pessoa. E às vezes alguns que qualquer desafio chutou o pé da cama, já acorda azedo, já fica o dia inteiro estragado. Ei, eu e você devemos ser aquele farol, longe. Todo mundo pode, cara, eu preciso falar com o Andreas, eu preciso falar com o Otto, ali. Eu preciso falar com o Lucas. Não, ali é o ponto. Por mais altas que sejam as ondas, eu consigo ver esperança, amor, poder e equilíbrio. É isso que você tem. Você não é daqueles covardes que retrocedem. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, que eu e você possamos ser assim. Deus deu para você poder, amor e equilíbrio. Segunda coisa que essa história nos conta, pare de culpar os outros. Moisés, quando Jesus chega, começa com essa história, Moisés diz, Deus, eles não vão acreditar em mim. Deus, eles não vão acreditar no que você está falando. Se você continuar lendo a história, versículo 13, Moisés responde, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Ei, acredita em você, Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa a seu respeito, Deus tem algo incrível em você. Moisés não conseguia ver, falou, Deus, eu sou gago, estou longe, estou escondido, estou falando com uma árvore, pegando fogo, fugindo de uma serpente, como você vai me usar? Deus usa o improvável. E eu sei que você às vezes se considera o improvável, o mais fraco, o menor de todos. Mas pare de culpar os outros por algo que não aconteceu. Ei, é eu e Deus. Talvez algo, você levou uma rasteira, talvez você foi traído, mas foque em Jesus nessa hora. Exemplo, Gideão, Juízes 6, 12 a 16. A Bíblia diz que um anjo chega para ele, ei, homem valente. E ele fala, eu valente? Eu estou escondido dentro de um buraco que prensa uvas. Eu estou escondido. Não, vai nessa tua força. Minha força? Mas eu sou o menor da família mais pobre. Que força eu tenho? Gideão também não sabia, mas ele libertou um povo. Então, Deus tem algo incrível dentro de você e dentro de mim, porque Ele colocou um espírito de poder, de amor e de equilíbrio em você, em mim. Então, creia nisso. Receba o que Deus tem para você. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé, ao contrário, a incredulidade também vem pelo ouvir. Talvez desde criança você escuta, você é burro mesmo, você não tem valor, você não... E daí de repente você chega num canto da vida, que você lembra dessas frases, não deu certo, falhei, sou miserável mesmo, sou um viciado mesmo. Não. Alguns estudiosos dizem que leva 21 dias para você declarar uma coisa, ou exercitar alguma coisa e se tornar um hábito, isso internalizar dentro de você. Por que você não experimenta 21 dias declarar o que a Bíblia diz a seu respeito? O que a Bíblia diz? Você é mais que vencedor, tudo que você faz prospera, onde tocar a sola dos seus pés será seu, pede-me as nações e te darei por herança, bendito você é ao entrar e ao sair, você é bendito no campo, bendito na cidade. São verdades bíblicas a meu e seu respeito. E Moisés, no desespero, ele falou, não, Deus, eles não vão me ouvir. Na verdade, eu vou jogar a culpa neles, mas quem está com medo sou eu. E às vezes a gente joga a culpa nos outros, mas Deus quer fazer algo com você. E você sabe, no fundo você sabe, Deus, eu preciso. Deus me ajuda. Deus me ajuda. A mulher com fluxos de sangue, a mulher que jorrava sangue por 12 anos, ela nos ensina também esse princípio de declarar. A Bíblia diz que ela dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curada. O que você tem dito a seu respeito? 21 dias, os cientistas dizem. Mas o que você tem dito a seu respeito? Não são palavras de autoajuda, é a Bíblia. O que a Bíblia diz a seu respeito? Internalize isso dentro de você. Encare a vida, você não... Deus, eu não tenho espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Não tenho espírito de covardia, mas espírito de poder, eu vou curar as pessoas. Espírito de amor, eu vou demonstrar amor. Espírito de equilíbrio, eu vou ser aquele farol, aquele cara lá longe, por mais louca que seja a vida, eu vou estar ali, mostrando quem é Jesus. Esse é o teu e o meu papel aqui na terra. Então, internalize isso dentro de você.
Deus, obrigado. Deus, me ajude. Leia a Bíblia. Internalize isso dentro de você. Experimente declarar promessas a seu respeito. Interessante que a Bíblia continua nessa conversa, Moisés e Deus, pá, sarça pegando fogo, serpente. E Deus olha para aquilo e pergunta, o que você tem na tua mão? E Moisés está com o cajado na mão. O que você tem na tua mão? Eu tenho um cajado. Joga no chão, virou serpente. Sabe o que significa? Mostra para mim e para você que o que você tem na sua mão é suficiente para Deus trabalhar em você. O que você tem na sua mão é suficiente para Deus trabalhar. Andreas, mas eu não tenho nada, Andreas. Eu perdi emprego ontem, estou sem casa, estou morando na rua. Cara, mas você tem a sua voz. Um profeta deu vida a um vale de ossos secos com a palavra. Deus criou o universo com a palavra. Haja luz, haja peixe, haja tubarão. A palavra. O que você tem? O que você tem na tua mão, Andreas? Eu tenho uma empresa, eu tenho 10 funcionários, use isso para abençoar o reino. Moisés tinha um cajado, Moisés tinha uma vara. E Deus usou isso para libertar um povo. Às vezes a gente tem, não, quando eu for milionário, daí sim. Quando me der o microfone, aí sim. Eu tinha um amigão nosso, o Rainer Bon, que ele dizia, toda esquina é um púlpito. Toda esquina é um púlpito. E o cara pregava para 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Mas ele dizia, Andreas, toda esquina é um púlpito. Deus me deu isso, mas toda esquina é um púlpito. E ele pregava, ele só falava de Bíblia. Se ia falar de qualquer coisa, se não conseguia puxar outro assunto. Bom, que você viu Brasil e Argentina? Você viu o que a Bíblia diz em Salmos? Não sei o quê. Daí você ia falar de carro, Bíblia. Falava de não sei o quê, Bíblia. O cara vivia isso. Mas o que está nas suas mãos é suficiente. Deus quer usar o que você tem na tua mão. Tudo que vier na sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10, porque na sepultura por onde tu vais, não há nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Davi usou 5 pedras para matar um gigante. Tentaram colocar armadura nele? Não, isso aqui não. Deus me deu essas pedrinhas. É isso que eu sei fazer. Andreas, mas eu sei cantar, então vem aqui, cara. Eu sei tocar bateria, então eu sei ajudar na projeção. O que tem na tua mão? Eu tenho Instagram com 10 mil seguidores, então faça. Use o que tem na sua mão. Essa história ensina que Moisés usou o que tinha na sua mão, mas essa história é cinematográfica. Sansão, não sei se quando você leu a última vez a história de Sansão, ele matou 1000 homens com um osso, um pedaço de osso. Imagina entrar 1000 pessoas aqui, homens, e você está com um pedaço de osso na mão e matar os 1000. Impossível. Impossível, mas para Deus não existe impossível. Leia comigo, Juízes 15:14, a Bíblia diz, chegando ele a Lii, Sansão, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como se fossem fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Sansão achou uma queixada de jumento, um osso, ainda fresco, à mão. Tomou e feriu com ela 1000 homens, e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Cara, um pedaço de osso. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. O que você tem na tua mão hoje? Andreas, eu tenho tempo. Então, gaste seu tempo, invista seu tempo na igreja, com Jesus, com Deus. Andreas, eu sou bom em marketing, faça. Andreas, eu sou bom em conversar com pessoas, então evangelize. Eu sou bom em fazer comida, então faça comida, entregue, abençoe o próximo, porque Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O profeta tinha a palavra e profetizou sobre aqueles ossos secos, Ezequiel 37. O que você precisa em 2020, em 2021 está na sua mão. Deus, nessa história de Moisés, ele mostra, cara, um cajado está na tua mão? É isso que eu tenho. Então vamos para cima. É com esse cajado que a gente vai vencer. Será? Você conhece o final da história. O interessante é que o cajado na mão virou serpente. O milagre, você percebeu? Se você leu com calma a história, presta atenção nisso, a serpente está ali, e o milagre, Deus manda, pegue a serpente pela cauda. Pegue a serpente pela cauda. Você percebeu que o cajado virou serpente, e Deus manda pegar pela cauda, ou seja, ainda era serpente. Imagine, pegar uma cobra, uma serpente pela cauda. Por que Deus não fez o milagre, transformou em cajado? Beleza, agora eu vou pegar. Por que Deus não facilitou? Beleza, agora eu vou... Às vezes eu e você encaramos desafios. Você talvez pega uma família que está destruída.
Talvez você entrou numa empresa que está destruída. Talvez você está num negócio ou no emprego, mas o milagre está na sua mão. O milagre aconteceu quando ele pegou pela cauda. O seu casamento vai ser quando você pegar pela cauda. Andreas, como assim? Ei, tome posse. Deus, o Senhor disse que o milagre vai acontecer. Vai acontecer na minha vida. Pare de fugir. Pare de fugir. Pegue pela cauda. E quando ele pegou pela cauda, o milagre aconteceu. O cajado virou. Você já leu a história da multiplicação dos pães? Em que momento os pães multiplicaram? Você acha que Jesus deu graças pelos 5 pães e começou a voar pão na galera? Não. O milagre do pão aconteceu quando os discípulos estavam distribuindo nas mãos dos discípulos. O milagre vai acontecer na sua mão. Creia nisso. O milagre está para acontecer na sua mão. Andreas, como assim? Pegue pela cauda o seu casamento, o seu vestibular, sei lá, o seu chefe, o desafio que você está passando, a sua doença. Não, Deus, chega disso. Eu recebo a cura na minha vida. O milagre aconteceu na mão. A transformação de água em vinho aconteceu quando? Aconteceu quando eles pegaram água e aconteceu na mão daquelas pessoas que estavam segurando. Deus tem um milagre para a sua vida, mas eu e você precisamos aprender. Deus, eu quero ver. Deus, eu quero ver. Eu sei que logo que eu casei, eu passei um momento louco aqui. Casou, voltou, crise, vende carro, aquele desespero, receita mínima. Deus, e agora? Já era, não tem o que comer, não tem. E Deus, eu vi essa mensagem, esse texto. Deus, eu vou pegar pela cauda das minhas finanças, no sentido, Deus, é o que eu tenho. Deus, não tem o que fazer, é um milagre. Eu estou quebrado, não tenho negócio, não tenho nada. De repente Deus foi trabalhando, e o milagre acontece. O milagre acontece na sua mão. Então, fé é mesmo você não vendo, você crê, você recebe. Agradeça antes de ter. Pegue e deixe o milagre com Deus. Deixe o milagre com Deus. Pegue o que você tem que pegar. A Bíblia tem uma frase de Jesus: não temas, crê somente. Talvez era isso que você precisava ouvir essa noite. Não temas, crê somente. Andreas, mas minha mãe está com coronavírus, faz 100 dias no hospital. Não temas, crê somente. Andreas, mas eu perdi emprego, estou devendo para muita gente. Não temas, crê somente. Pegue pela cauda. Pegue pela cauda. Você pega por fé. Às vezes não vemos saída, solução, mas Deus tem o milagre. E por fim, para concluir, Moisés aprende toda essa lição de pegar o que tem na sua mão, não fugir das coisas que Deus te dá, porque foi Deus que colocou aquela serpente e ele quis fugir. Deus falou: ei, pegue pela cauda. Talvez seu casamento você quer fugir, talvez sua saúde você quer fugir, talvez sua empresa você quer fugir. Deus pega, ei, pegue pela cauda. E é interessante que essa lição aconteceu em particular. Não tinha ninguém junto com Moisés. Era só ele e uma árvore pegando fogo, no caso Deus. Mas esse mesmo cajado que virou serpente, ele pegou, foi o cajado que ele abriu o mar vermelho. Foi esse cajado que ele abriu o mar para salvar milhões de pessoas. Isso mostra para mim e para você que nós precisamos ter o tempo de intimidade com Deus. Você precisa ter aquele 5 minutinhos a mais com Deus, na presença do Criador. Daí sim, Ele te mostra essas coisas. São princípios práticos para você e eu aplicarmos. Mas Deus, eu quero intimidade. Era Moisés e Deus, é você e Deus, sou eu e Deus, para usar o que você tem na sua mão, para o milagre acontecer. Então Deus quer levar você e eu a lugares mais altos, ainda esse ano. Tem muita coisa para acontecer esse ano. Mesmo que pareça estar no fim, já acabou o fim de jogo, não. O milagre pode acontecer, os de repentes de Deus. Moisés, depois dessa história, começa a história linda que você conhece, de repente. Davi, de repente, matou um gigante. Jesus, de repente, transformou água em vinho. E Ele tem um de repente para a sua vida, uma ligação, um contrato assinado, uma viagem que de repente você não esperava e de repente Deus, os de repentes de Deus. Os de repentes de Deus. Deus quer levar você a lugares mais altos, no ministério. Tem pessoas aqui que têm um chamado. Talvez você já sonhou com uma bandeira de algum país. O Otto falou de aprender inglês. Talvez você já sonhou com alguma bandeira ou não sabe o que significa. Talvez você tenha um chamado para esse país. Comece aprendendo a língua, a cultura, como é que se vive nesse lugar. Talvez se enterrou esse chamado, talvez você não quis saber. Ei, pegue pela cauda. Pegue. Deus, eu preciso do milagre. Deus, ainda é serpente, ainda está difícil, mas eu pego pela cauda. Liberar perdão, talvez para o seu pai ou sua mãe. Ei, faça isso hoje. Se a pessoa que você precisa liberar perdão está aqui, libere perdão. Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, faça alguma coisa. Mas a Bíblia é muito honesta. A Bíblia é muito honesta. Moisés
em 4 versículos, nós aprendemos tanta coisa. Nós aprendemos hoje, ei, pare de fugir. Não fuja das coisas. Deus, talvez aquilo que você está querendo desviar, um casamento, um noivado, abrir uma empresa, mudar de cidade, viagem, é o que Deus quer usar para o teu milagre. Então o Espírito Santo me mostra. Não culpe os outros. Ei, esqueça, é você e Deus. O que você precisa não está na mão do outro, está na mão de Deus. Talvez você esteja, não, mas eu precisava, o que o pessoal da banda precisa é o que eu preciso. Não, eles têm, você tem. O que você precisa está na mão de Deus. É você e Deus, não culpe os outros. Você tem na sua mão o necessário, o milagre vai acontecer. Mas eu e você precisamos ter essas lições no particular, no a sós, a intimidade com Deus, para que no público tudo isso aconteça. Para que no público o mar vermelho se abra. Para que nas multidões o milagre aconteça. Amém?